Como encontrar paz e propósito diante de uma vida tão cheia de problemas, diante de uma rotina tão enfadonha, diante de um mundo inteiro que esfalfa a pessoa? Como que a gente faz para conseguir encontrar isso? É sabido de todos nós que o rei Salomão foi a pessoa, inclusive ainda hoje, ele é considerado o homem mais rico que já existiu. Diferente do que certos coaches andam dizendo por aí, de que está mais engrandecido que Salomão porque Salomão nunca viajou de helicóptero. Bem, Salomão era uma pessoa extremamente rica. Uma pessoa extremamente rica e uma pessoa dotada de um conhecimento muito amplo, ao ponto de que pessoas de várias nações, de muito distante, vinham até Israel para tentar aprender de Salomão, que era reconhecido pela sua sabedoria. Salomão inclusive tornou-se um personagem, mesmo ele tendo sido um homem, um personagem histórico, ele se tornou-se quase que uma lenda, ele se tornou-se um mito em algumas civilizações antigas. E esse homem, ele entrou nesse tipo de crise existencial. Ele entrou na crise de saber, nossa, por que eu estou fazendo tudo isso? Um homem que foi engrandecido até um ponto que ninguém nunca conseguiu. Ninguém nunca conseguiu alcançar o patamar material de Salomão. Salomão casou-se, meus irmãos, Salomão casou com 1000 mulheres. Na verdade, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mas, enfim, ele tinha uma riqueza imensa. Ele tinha ao serviço dele, ao dispor dele, os melhores músicos, as melhores refeições. Ele podia gozar de todo o conforto que um homem mais rico que já existiu poderia gozar. E qual é a crise que ele chega? Por que eu fiz tudo isso? Salomão já não encontrava sentido para aquilo que ele mesmo havia feito. Porque se você encontra... nota, é muito complicado. Às vezes pode ser complicado para uma pessoa que é pobre conseguir entender isso. Porque, tipo assim, uma pessoa que é pobre, ela pode viver na esperança do dinheiro. Né? Nossa, eu estou vivendo aqui uma situação ruim, mas no dia que eu conseguir dinheiro, isso aqui vai mudar. E a pessoa, ela consegue uma coisinha a mais e ela vê que não, mas se eu conseguir mais, vai ser legal. Nosso professor Olavo já nos ensinava que se amor ao dinheiro enriquecesse alguém, no Brasil todos seriam milionários. Mas isso é assunto para outro vídeo. A questão aqui é o seguinte: pense numa pessoa que vive em uma fortuna quase que infindável. E assim mesmo a pessoa sente os mesmos dramas humanos, alguns até que muitos de nós não experimentarão, né? Tipo, imagina o que é a pessoa ter 1000 mulheres. É até complicado de imaginar qual é o problema, os problemas domésticos que uma pessoa com 1000 mulheres teria. Né? E assim, gente, uma pessoa que passava por uma série de dramas humanos que não podem ser sanados, que não podem ser supridos com dinheiro, e ele chegar até esse ponto de começar a pensar que talvez tudo aquilo que ele tenha feito tenha sido debalde. Olha aqui o que ele diz no começo do seu livro Eclesiastes. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que fez debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser.
E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. É uma pessoa que entrou em um tédio existencial, até o ponto de que ele começa a projetar o seu tédio na natureza. Olha, pensar assim, nossa, de que vale? De que vale? A gente levanta toda manhã, se escova os dentes, toma banho, vai trabalhar, chega meio-dia em casa, almoço, depois vai trabalhar de novo, aí depois volta para casa, talvez assiste televisão, vai fazer alguma outra coisinha, janta, dorme, e no outro dia levanta, escova os dentes, toma um banho, vai trabalhar, meio-dia almoça, depois volta ao trabalho, quando chega vai assistir televisão, fazer alguma outra coisinha, aí janta e depois dorme, e aí acorda e vai escovar os dentes e etc. Ele começa a projetar isso na natureza, né? A natureza é um ciclo sem fim. Que aquilo que já aconteceu vai acontecer de novo, inevitavelmente. O mesmo sol que nasceu hoje de manhã cedo, amanhã vai nascer de novo. E é de novo. E no dia seguinte de novo, e de novo, e de novo. Isso nunca termina. E aí Salomão começa a se perguntar por que tudo isso? E principalmente, as pessoas morrem. Ele chega nesse ponto, assim, eu vou viver essa minha vida cíclica o tempo todo, até chegar o dia em que eu vou morrer e o trabalho das minhas mãos vai ficar com quem? Quem sabe se aquele que herdará tudo aquilo que eu construí será uma pessoa sábia ou será uma pessoa tola? E o pior de tudo é que o medo dele se concretizou, porque o filho dele, Roboão, que assumiu no lugar dele depois, foi uma pessoa tão tapada que herdou o governo de 12 tribos e acabou só com 2. Quem é que vai nos trazer uma solução para isso? O apóstolo Paulo, que mesmo não tendo sido uma pessoa da envergadura de Salomão, era um homem extremamente culto, um homem que foi educado no melhor que havia de 3 culturas diferentes. Ele foi educado no melhor que havia da cultura grega, da cultura romana e da cultura hebraica. Então, assim, ele era uma pessoa altamente inteligente, uma pessoa extremamente qualificada, e nos disse o seguinte: por isso não desfalecemos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, que a gente envelheça, o interior, contudo, se renova a cada dia, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Qual era o problema de Salomão? O problema de Salomão é, como diz ele próprio, ele estava buscando satisfação naquilo que há debaixo do sol. Ele estava buscando satisfação em coisas que não são perenes. É por isso que ele achava a sua vida inteira, ele estava começando a achar a sua vida inteira tão entediante, tão um tédio que tortura realmente. Porque você para imaginar, tipo, é uma pessoa que é dona de casa, você varre a sua casa, mas amanhã tem que varrer de novo. É um trabalho que tem data de validade. E a data de validade é de um dia para o outro. Tudo que nós fazemos aqui tem prazo de validade. Você para pensar na banda Beatles, que fez um sucesso estrondoso, mas hoje em dia, quem é que lembra o nome dos 4 integrantes da banda? Quem lembra o nome dos 4 integrantes? Talvez uma pessoa que seja muito fã, mas se você sair perguntando para pessoas aleatórias na rua, dificilmente alguém vai te saber dizer o nome dos 4. Pessoas que fizeram grandes trabalhos no passado, hoje em dia não são mais lembradas. As pessoas morrem. Como diria Salomão, assim como ocorre a qualquer animal, as pessoas morrem. Então, se você olha com essa perspectiva materialista, realmente viver não faz sentido. Entretanto, nós somos chamados a não viver a nossa vida apenas olhando para as coisas que estão presentes aos nossos sentidos, mas olhando para aquilo que verdadeiramente é eterno. Em outras palavras, você é chamado para viver a sua vida aqui, pensando na próxima. Porque a nossa relação
da vida presente com aquela que há de vir não é uma relação do pouco com muito. Não é que você vive pouco aqui e posteriormente você viverá muito. É a relação do limite com o ilimite. É a relação do temporal com o atemporal. É a relação do finito com o eterno. De modo que se tu planta alguma coisa visando uma colheita na sua vida futura, você vai conseguir um prêmio que dura para sempre. É por isso que Jesus Cristo nos instrui a não ajuntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões podem roubar. Mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e ninguém vai poder bulir naquilo que é teu. Esse é o chamado que nos é feito.